Então, eu estou dizendo, uma ideia pela qual nós somos muito influenciados, né, foi a separação entre fé e razão. E no caso do Kant, ela chegou até o ponto máximo, né? Então não tem nenhuma intersecção entre as duas coisas. O que é essa separação, assim, às vezes a pessoa critica, mas ela critica separando. Então ela fala assim, não, então tem a fé e a razão e nós temos que harmonizar as duas coisas. Não, mas acontece que do ponto de vista da filosofia grega ou do cristianismo, essa separação claro que no sentido da filosofia grega não tem fé no sentido estrito, mas essa separação já é um absurdo você anunciar isso. Porque vocês vejam, algumas coisas que... Aí tem uma série de confusões. Por exemplo, a existência de Deus. O pessoal pensa que é matéria de fé. Acontece que em nenhum lugar se diz que a existência de Deus é matéria de fé. Isso é uma invenção moderníssima, assim, de ideia recente. A existência de Deus, na filosofia grega, é matéria de prova racional. Inclusive, se entende que dos princípios do conhecimento se decorre a existência de Deus. Então, por quê? Porque o ser humano, a primeira percepção que ele tem primeiro ele existe, por isso que ele percebe. Então, não o contrário, né? Não é o penso, logo existo. Na verdade, existo, logo penso. Esse é o mais sensato de se dizer. Então, como ele percebe que além dele tem alguma outra coisa. Porque senão ele teria poder total sobre tudo que tem fora. Então, tem que ter alguma coisa além dele. Essa alguma coisa além dele então é distinta dele e se move. Então, da mobilidade dessa coisa além dele, você chega na prova do primeiro motor imóvel. Então, esse movimento tem que ter sido causado por uma causa que se causou e que quebra a corrente da matéria que ele está próprio olhando. Então, a existência de Deus é necessidade. Da mesma forma, você pode dizer pela origem do universo. Então, a partir do momento que você diz que o universo passa a existir, então o pessoal que aceita a teoria do Big Bang aceita isso, né? Mas o universo passa a existir significa que uma causa anterior à sua própria existência. Essa causa tem que ser amaterial, atemporal. Então tem que transcender o tempo, tem que transcender a matéria, tem que transcender o espaço e tem que ser capaz de criar o universo inteiro. Então essa causa é aquilo que a gente chama de Deus. Então, não que dessas provas você chegue no Deus cristão propriamente dito, mas você chega necessariamente na conclusão que existe uma ordem transcendente à matéria. Isso é uma coisa que na filosofia grega é muito, muito óbvio. Platão, grande parte também Platão chega na existência de Deus pela imortalidade da alma, pela imortalidade da alma. Quando ele percebe que existe o ser humano sabe coisas que ele não aprendeu do mundo, ele não tirou das coisas materiais as quais ele observa. Essas coisas então estão presentes na alma dele de maneira anterior à própria matéria. Já os pensamentos não são materiais. Então, se você pensa no elefante, esse elefante não aparece aqui. Isso não é uma coisa material. A partir do momento que a pessoa pensa, já está quebrado o materialismo. Então, essa é uma pergunta boa fazer pessoal. Assim, só existe matéria. Você pensa. Então, a cara vai dizer, pensa. Então, onde está a matéria do seu pensamento? Ele vai dizer, não, são impulsos eletromagnéticos no cérebro. Eu falo, sim, mas impulsos eletromagnéticos no cérebro não são elefantes. Se você pensou no elefante, ele não está lá no seu cérebro como um elefantinho voando ali Ele tem que estar em um outro lugar que não está na matéria. Isso são... Então, todas essas provas do absurdo do materialismo são provas da filosofia grega. Platão raciocinava assim e Aristóteles raciocinava assim. Então, quando Aristóteles pensava no direito, ele fala de direito natural, é uma coisa que hoje as pessoas têm muita dificuldade para entender, mas quando Aristóteles falava phisei dikaion, né, que é o termo que ele usava, ele estava pressupondo a existência de uma ordem divina e de uma ordem terrena que necessariamente tem que estar em conexão com essa ordem divina, não separada. Então, a mera ideia de que, o direito natural é a tentativa de chegar num Deus distante não faz tanto sentido assim. Na filosofia aristotélica, a mesma coisa Platão, quando ele fala em beleza, na trindade, beleza, bondade e verdade, esses três elementos, eles não podem ser associados da ordem divina. Isso é uma coisa que Agostinho deixa muito claro, quando, por exemplo, nos tratados da beleza dele, profético, ele fala, no dia que pararem de usar Deus, como Deus é a origem de todas as coisas, se você tirar ele da equação
da análise da beleza, não vai ter critério nenhum para o julgamento de beleza. Porque o único critério objetivo para a beleza existe em Deus. Tira e queda. Quando acabou a crítica mais voltada para as religiões tradicionais, então se vocês olharem, cada religião ou cada escola espiritual, qualquer coisa, tem uma estética própria, né? Então ela tem uma visão de mundo. Então você vê uma arte muçulmana, você reconhece na hora. Então eles têm um critério, inclusive, para julgar isso. Você pode discordar, falar que o Islã é falso e tal, como eu particularmente acho. Mas eles têm um critério para julgar uma arte. A mesma coisa o budismo, que você vai ver que tem um critério para julgar a arte, ou qualquer religião. Agora, se você pegar a arte pós-moderna ou moderna, ela é cheia de absurdos e não tem critério nenhum para você julgar aquilo. O pessoal finge que tem critério, mas claramente não tem nenhum. Você vê o pessoal com a boininha, na reserva cultural, faz aquelas caras e tal, diz que está entendendo tudo, mas quando você pergunta mesmo qual é o critério que a pessoa está usando para dizer que aquilo é bom ou ruim, são coisas muito vagas e não são objetivas, como, isso é uma crítica da sociedade, não, isso na verdade são coisas muito... Tanto que a ideia de crítica artística no mundo moderno virou uma coisa vaga. Então, quanto mais vago, mais parece inteligente. O que é um absurdo sem fim, a pessoa não está falando nada, na verdade. Mas por que isso? Porque quando você desconsidera esse plano transcendente, você cai no plano do perecível e do absurdo. Então, é uma ideia do Dostoiévski, quando tem a discussão do Ivan Karamazov com o padre Zosima, e aí Ivan Karamazov fala, olha, se não existe a imortalidade da alma, no fundo eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem moral nenhuma. Então, já que eu não vou ser julgado, eu faço o que eu quiser. Aí o padre Zosima responde, é verdade. Mas então você é a pessoa ou mais infeliz ou feliz do mundo, porque ou você vai achar que existe ou você vai achar que não existe. Então, na medida que você achar que não existe, você vai cair na infelicidade profunda. E foi o que aconteceu na prática, né? Ele concluiu que não existia, mas ele concluiu não de maneira cínica, né? Que é essa sutileza do Dostoiévski que está aí. O ateísmo ali, ele não é racional, não é que ele pensou e chegou nessa conclusão. Ele concluiu isso de maneira cínica. Ele cinicamente vira e fala, não, eu acho que Deus, se existe ou não, eu não quero aceitar esse Deus que existe. Essa recusa cínica de uma aceitação do uma ordem transcendente termina ele ficando louco, né? Parece que ele está meio possuído pelo diabo, uma coisa assim. Ali no Ivan Karamazov já está uma síntese do pensamento que o pessoal chama do pensamento moderno. Por moderno, aí não se está entendendo a época moderna, mas uma tradição que se diz iconoclasta, né? Então, pessoal, você vai na universidade moderna, você tem uma pedagogia hegeliana de um progresso do pensamento que eles veem como sendo a quebra da religião tradicional. Então, você vai progredindo nessa quebra. Então, Descartes, não sei o quê, tem toda uma reconstrução. Que o Hegel particularmente achava que culminava nele próprio. E dele próprio a gente sairia da era da razão, que seria o iluminismo, que seria a quebra com a religião cristã. E para o Hegel a gente entraria na era do espírito, que seria uma era meio esotérica e tal, que ele era meio alquimista, então ele achava que ia chegar a alquimia ia salvar o mundo, e a gente ia chegar nessa era que todo mundo ia virar alquimista e tal. Não aconteceu, né? Na verdade, Marx já achava que depois do Hegel vinha ele, né? E agora vai aparecer vários caras que acham que depois deles é o próprio ele, é o cume da filosofia. E o Marx tentou inverter isso aí para uma coisa mais materialista. Mas a pedagogia da Universidade Moderna é profundamente hegeliana nesse sentido, né? Então, você tem muito clara essa ideia de que há um progresso das coisas, e esse progresso da anti-religião, essa saída da filosofia grega. Até muitos pensadores modernos querem buscar na Grécia pré-socrática, né? No caso Heidegger, por exemplo, e o próprio Hegel se espelharam nos pré-socráticos em várias coisas. Vários da filosofia moderna fizeram isso. E na cultura germânica também pré-cristã, né? Isso são fontes preferenciais. Tanto que no Goethe aparece o casamento aí do príncipe germânico ali, que é o Fausto, que se casa com uma dama grega, né? Aquilo ali seria o cume da exclusão do cristianismo da filosofia. E aí o filho deles, ele tem asas nos pés, né? Ele não se prende na realidade.
avoada. Isso simbolicamente para mim representa muito do que aconteceu realmente. Então o cara faz um pacto com o diabo, tal, você tenta buscar numa cultura helênica, não sei o quê. Mas todas essas fugas são ilusórias, né? O fato é que pouco se produziu aí dessa tentativa de quebra. Então a universidade, ela tem essa... Não é que o mundo... então desde a Idade Média o mundo só decaiu. Isso não é verdadeiro de nenhuma maneira. Então, anos depois que Nietzsche declamou o fim da religião, hoje 50% dos americanos frequentam toda semana o culto à igreja, né? Igreja cristã, católica ou protestante. Então, a taxa de 50%. A Polônia, a taxa, que é um país católico, a taxa é mais alta do que essa. Essas duas taxas que eu citei são maiores do que no começo do século XX. Então, a mesma coisa também, outras áreas especialmente tiveram um progresso impressionante. Então, não é que também o pessoal às vezes pode pensar o contrário. Então, teve a Idade Média, de lá para trás nós estamos em decadência, enfim, até o apocalipse final, que deve ser amanhã, mais ou menos, né? O fim dos séculos e tal deve estar... Acho que daqui a 3 horas e tal já deve ser o apocalipse. Tem um pessoal que está muito nessa, né? Isso não é verdadeiro. Paralelamente a essa tradição hegeliana de rompimento, você tem uma tradição de busca para usar um termo hegeliano também, já que está, de busca pelo real, né? Essa abertura para o real. Então, de busca pela ordem, né? Também é outro termo que ele usa. Então, não só existe a tradição de busca pela quebra da ordem, mas existe a tradição da busca pela ordem. E essa tradição me parece ser infinitamente mais valiosa porque é a tradição pela busca da verdade, né? Diferentemente da tradição da busca da ideologia, que é distinta. Por ideologia, que quer dizer o quê? É a solução pronta para os problemas do mundo, né? A solução messiânica. Esse fechamento para o real, tentativa de dominar o mundo então, agora nós vamos controlar o mundo, né? Como dizia Marx, o papel do filósofo agora é alterar o mundo, né? É uma das teses dele sobre Feuerbach. Então o contraste disso é que é aquela ideia já da filosofia grega de abertura para o real, né? Então você ser humilde, né? Para se abrir para o mundo real. Também é um contraste a isso a experiência religiosa, que também é uma experiência de humildade, né? De aceitação da graça de Deus, né? A gente já usando o termo cristão, mas o pessoal acha também que falar em cristianismo é uma palavra feia. Eu acho muito engraçado isso, que no Ocidente os voos mais altos do conhecimento foram obtidos por pensadores cristãos. Até hoje, o que dá certo em matéria de pedagogia, o pessoal ainda está tendo que... O pessoal que chegou mais longe teve que voltar para o trivium, né? Que é a forma de educação medieval. E também na área do cristianismo, o pessoal que chega mais longe volta para Santo Agostinho, para Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Então essa ideia de que isso é coisa feia e tal é bem tola, né? Por exemplo, o Marshall McLuhan, que escreveu um livro sobre o trivium, da teoria da comunicação. O cara chegou nos voos mais altos da teoria da comunicação, pelo menos em comparação a outros do meio dele, voltando para o trivium, né? Voltando para a educação medieval. A mesma coisa acontece com professores americanos. O próprio Peter Crift, você assiste alguns debates dele, com a diferença de nível é muito grande, às vezes, entre um pensador e o outro. Entre as pessoas que ele debate e ele próprio. E ele ainda é muito simpático, né? Então ainda o outro sujeito fica muito desconfortável, assim, ele começa a se sentir mal, porque o Peter Crift trata ele tão bem que o cara se sente meio triste, assim. Outro exemplo, esse é um apologista cristão, mas o William Lane Craig, que é um evangélico, que é apologista cristão, o Richard Dawkins morre de medo de debater com ele, se esconde embaixo da cama, né? É uma coisa assim, chegou ao ponto de lá na Universidade de Inglaterra, o Dawkins deixou a cadeira vazia e saiu correndo. Porque eles debateram uma vez brevemente, o Dawkins perdeu tão feio que ele falou, né, esse daí nunca mais, né? Teve um aí desses neo-ateus famosos aí que falou que ele botava o medo de Deus nas pessoas, e o Christopher Hitchens, o debate dele... O Hitchens é um caso engraçado, é uma figura diferente, porque ele não é mais inteligente do que esses outros, mas ele é pelo menos engraçado.
E aí no debate com o William Craig ele começou a suar muito, né? Foi engraçado. Aí ele tirou a roupa, ele abria a gravata, começou a suar, aí ele terminava falando, realmente você é muito rígido nas análises e tal. E aí eu conversei com o William Lane Craig e eu lembro bem, foi aqui ele foi dar uma palestra na rua da minha casa, lá em São Paulo, na FENAC. Aí eu conversei, aí eu tinha uma barreirinha lá e eu pulei lá para ir lá conversar com ele, né? Aí eu fiquei lá conversando com ele um tempão. Aí eu falei que eu era católico e ele é evangélico. E na plateia tinha muitos evangélicos e todos eles estavam falando aqueles discursos do tipo a igreja prostituta da Babilônia, não sei o quê, eu vou morrer por causa da igreja católica, tá, mudando as pessoas pro inferno. Aí eu comentei com o Pedro que eu era católico. Aí ele virou para mim e falou assim, poxa, que maravilha e tal, eu tive no Mosteiro de São Bento, que coisa linda, você sabe que eu me espelho em São Tomás de Aquino para tudo e não sei o quê, começou a falar umas coisas desse tipo, né? Aí ele ainda falou para mim assim, eu acho importante como Leibniz queria juntar a igreja protestante de volta na igreja católica e tal. Ele tinha dado um discurso desse tipo, né? Então vocês vejam que o Peter Kreeft, que é o apologista cristão aí que botou o medo de Deus aí nesse pessoal todo, ele recorreu de novo a ideias medievais, toda uma tradição. Então ele leu Leibniz, leu São Tomás de Aquino, leu... E até secretamente deve ler aí o Papa Bento XVI e tal. Todo o pessoal tá lendo aí sem contar, né? Aliás, o Habermas, que foi eu não sei quem foi que me contou, aí dizem até que ele converteu secretamente para o catolicismo, depois do debate com o Bento XVI. Então a coisa já fica infinitamente menos apocalíptica quando você considera esse outro lado, né? Sim, a propaganda, os meios de comunicação de massa que cresceram muito nos últimos anos, eles de fato, eles não vão chegar, não vai aparecer na Globo o pessoal falando, tá aqui o William Lane Craig, Peter Kreeft e tal, para comentar sobre o último debate deles. Não, eles vão mostrar o Dawkins, sei lá mais quem, porque eles foram ensinados na base do Foucault, de não sei quem, na universidade, então eles vão achar isso muito mais chique. Mas no campo do debate realmente intelectual, a coisa é bem diferente, na verdade. O pessoal morre de medo. Eu lembro que a gente montou aí o debate do Henrique com o Janotti. O Janotti, assim, foi um festival de besteira sem fim, né? Teve até aquele... Eu sempre conto que o Janotti... A tese do Janotti é que a razão é uma prostituta, né? Que é uma citação que ele fez do Lutero. E aí a tese dele é que não tinha razão nenhuma, não tinha lógica. Isso que ele é professor de lógica e razão da USP. E a tese dele é que não existia lógica e que não deveria existir universidade também. Aí o Henrique ia respondendo e você via claramente que o Henrique também era muito educado e aí deixava ele meio constrangido. Aí tinha uns casos meio cômicos, assim, que o Janotti virou e o Henrique falou, eu posso fazer um raciocínio lógico, só que falso. Por exemplo, todo homem é verde, Sócrates é homem, logo Sócrates é verde. É lógico, porém falso. Aí o Janotti virou assim com ar triunfante, peguei você numa contradição. Homem verde não existe, tal. Aí então foi a outra do Janotti, quando ele soltou assim, o pessoal perguntou assim, não, mas você ataca a razão sobre qual aspecto? A razão prática, a razão teórica e tal. Aí o Janotti falou assim, não, isso é uma batata quente, não precisa responder isso não, tal. Só o fato de você ter falado mais de um tipo de razão já prova que não existe. Então, o debate estava nesse nível. E o Janotti foi fundador do PSDB e ao longo de muitos anos foi diretor lá na USP, chefe de departamento, foi um monte de coisa, né? Mas no debate real, você via, assim, a diferença era muito, muito grande. Então, o pessoal fala assim tá ótimo. O pessoal de filosofia não está acostumado a falar nada de menos de 3 horas, né? Então... Mas, assim, o pessoal fala... Então, eu vou já soltar uma conclusão, né? Acho que fica mais legal. Então, assim, o pessoal fala da missão do Instituto e tal... É muito essa missão do resgate intelectual e essa coisa de tentar, então, divulgar essas ideias, ter uma nova abertura. Mas uma coisa importante é essa, não se desesperar por essa força da divulgação dessas ideias, dessas ideologias, porque embora essa força seja real e bastante forte, né, do campo de vista da organização política,
da organização universitária, do debate mais da mídia, da Rede Globo especialmente, né? Rede sei lá mais o que, Bandeirantes, sei lá. Embora isso seja muito influente nesse ponto, no campo das ideias de fato, quer dizer, na realidade, essas pessoas não estão tão assim por cima do debate intelectual. Então tem que ter muito esse trabalho de... Então se a coisa está de não perder esse aprofundamento intelectual real, então não perder a crença de que se pode aprender as coisas porque se pode, né? Por mais que a universidade moderna às vezes diga que não perder esse sentido do legado cultural e não se desesperançar pela falta de representação dos legados, porque também essa falta de representação, por exemplo, o pensamento marxista também não tinha tanta representação anos atrás e ele obteve, né? Eles foram atrás. Eu não defendo que ninguém seja tão maquiavélico quanto eles. Mas se você tem ideias que realmente são melhores, quer dizer, então se você... essas ideias têm que ser trazidas para o debate público, né? Tem que chegar nas pessoas, tem que fazer como Sócrates fazia. Sócrates ele não era um pensador do altar, né? Do pódio, que ficava lá em cima no pódio e venham me admirar, tal. Olha o meu diploma, não sei o quê. Ele é uma pessoa da rua, ele é um sujeito que saía na rua, chamava as pessoas na rua para o debate, puxava elas e falava, não, vem aqui, vamos discutir isso aqui, chamava não sei quem. Então eu acho que tem que ser muito esse trabalho socrático mesmo, né? De trazer verdade para as pessoas. Foi guerreiro também, foi soldado, ele foi escultor, soldado, ele tinha muitas essas coisas da vida prática, né? Aristóteles era médico, então o pessoal às vezes pensa, eu sou médico, não tenho tempo para fazer filosofia e tal. Aristóteles fazia uma cirurgia e tal e já ficava fazendo observações filosóficas ali na hora, né? Ele já puxava o caderninho dele e começava a anotar as coisas. O Sócrates também fazia escultura, até existe uma possibilidade do Sócrates ter feito a escultura do Deus desconhecido que São Paulo cita na carta lá, aos Coríntios, se eu não me engano. Isso é uma teoria que o Peter Crift soltou, aliás, que o pessoal devia investigar. Mas então é muito isso mesmo, a minha proposta é essa, o trabalho socrático legítimo e de um esforço pessoal também, as pessoas, não só de trazer as pessoas, mas da responsabilidade pessoal. Então, porque faz parte de filosofia tradicional isso também, né? Quer dizer, as coisas, a responsabilidade, você se responsabilizar pelo que você fala e se auto-julgar de maneira negativa ou positiva se necessário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sugestão, crítica? Pô, muito bom seus comentários. Muito obrigado. Engenheiro, então trabalhando num nível um pouco longe da filosofia, mas às vezes a gente acha que o cinema que a gente vê feito em Hollywood representa a sociedade americana em geral, mas nada é mais distante disso, né? Alguns dados que você falou e que eu tenho na cabeça, assim, 1/4 da população americana é católica, né? Se você considerar todas as segmentações que existem dentro dos protestantes, o catolicismo é a maior religião americana, sim, né? Sim. E, assim, então, a realidade mostrada nos filmes, nada é mais distante daquilo, né? O meio oeste americano, ou mesmo a costa leste, as pessoas têm outra dinâmica, né? Não, sem então dúvida. Você entra numa igreja de qualquer religião, tá sempre cheia, né? Sim, sim. E o pessoal tem um capricho nos detalhes, na organização, que é reflexo um pouco da cultura, do ambiente cultural que a gente não vê no Brasil e não vê na Europa, né? Mas o pessoal é muito... tem uma organização, uma dedicação muito impressionante, né? No caso de Hollywood, tem um problema aí também da crítica, né? Porque os filmes do Oscar
não representam os filmes mais assistidos do ano, muito longe disso. Às vezes são os filmes, em geral, os menos assistidos do ano, são os filmes que vão concorrer ao Oscar e que vão ressaltados na crítica, vão aparecer na revista Veja, que fez matéria sobre o Lobo de Wall Street, que é um filme que tem orgia gay e tal. Ninguém assistiu esse filme, só que ele apareceu na mídia, tanto que os filmes são lançados depois da crítica, né? Então, primeiro eles dizem que o filme foi um sucesso e depois eles lançam. Então, isso eu acho muito engraçado. Mas, mesmo em Hollywood, sim, esses filmes que não representam valores que se assemelham aos americanos, tem um site que chama movieguide.org, que ele mostra que, sucessivamente, filmes com valores mais positivos vendem muito mais do que filmes com valores negativos. E no mercado americano isso é muito verdadeiro e também é verdadeiro no mercado global. Praticamente todos os países têm resposta imediata. Então, por exemplo, o filme do Batman, que foi um filme de uma visão mais moral, ou então aquele filme O Sonho Impossível, ou o filme Tão Perto, Tão Forte, que é o filme sobre o setembro. São filmes que têm uma visão bastante moral da sociedade. Esses filmes têm arrecadações bem melhores do que O Lobo de Wall Street, que é um filme bem caro e ninguém vai assistir. Então, é só para citar um exemplo. Então, mesmo a mídia passa ainda uma visão falsa, do que é Hollywood, né? Então, essa Hollywood, quanto mais imoral, mais eles promovem, né? E dentro dos Estados Unidos, isso realmente não reflete nada. Você imaginar que um americano sei lá do Oklahoma parece alguma coisa com o filme do American Pie, é uma coisa bem descolada da realidade, não se reflete mesmo. Então, aí tem também um apelo que eu faço, que é pelo resgate da crítica cinematográfica, de uma crítica cinematográfica de qualidade. Por quê? Porque até eu particularmente estou começando a escrever sobre isso. Eu queria até escrever um livro sobre isso, porque tudo bem, os filmes estão aí e tal, então, mas alguém tem que chegar e falar, olha, esse filme é ruim, é porcaria. Se ninguém vai falar, tem que chegar e falar, isso é um lixo. Se você comparar o Clube de Compras de Dallas, que é um filme que faz apologia homossexual, a qualidade do filme, com, sei lá, o filme do Cecil DeMille, com o filme do Frank Capra, John Ford, a diferença de qualidade é um abismo, quase, o Robert Bresson, é um abismo quase intransponível. Então, para pegar filmes modernos, eu recentemente fiz na França um filme que chama Sobre Homens e Deuses, que é um filme maravilhoso, então, que é sobre o martírio de alguns monges aí que foram mortos aí por terroristas islâmicos. Então, tem muitos filmes de qualidade que são feitos, mas esses filmes não são defendidos, né? Não são promovidos ou não são apreciados da maneira correta. Por exemplo, quando saiu o filme do Batman, que é o terceiro filme do Batman, ele é espelhado no livro A Tale of Two Cities, do Charles Dickens, que é um conto da Revolução Francesa, que tem uma visão bastante negativa da Revolução Francesa. Mostra o genocídio da Revolução Francesa de maneira bem clara. Então, lá no filme do Batman tem o Tribunal Revolucionário, tem todas essas coisas. Eu lembro que nos sites americanos, em vários, assim, principalmente nos alternativos, né, não da mídia principal, saíram críticas comentando isso, falando, não, realmente o filme é isso, tá? O próprio diretor apareceu e falou isso. E nos sites brasileiros não tinha saído nenhum portal. Esse foi um filme que eu peguei assim como exemplo para pegar, assim, vamos fazer um estudo. Será que alguém viu isso? Eu peguei todas as críticas que eu consegui encontrar na internet. Não existia nenhuma menção a isso. Então alguém tem que começar a entender os filmes, né? Também tem esse apelo aí que eu faço.